Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos prestigiam, nos acompanham nas reuniões doutrinárias. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma noite de luz abençoada para todos nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós teremos o nosso irmão Flávio Lima, que nos trará um tema: nascemos com todas as condições para evoluirmos. Usemos nossas potencialidades. Realmente nós estamos na Terra, não é de passeio nem de férias. O Criador, com a sua suprema inteligência, não ia criar o ser humano, o espírito que é o ser inteligente da criação, para nascer simplesmente e depois morrer. Então nós temos uma missão a cumprir, cada um com a sua condição evolutiva para realizar os trabalhos pessoais e para coletivo no âmbito da fraternidade. Então vamos elevar o pensamento ao alto, vamos orar, pedindo a Deus a misericórdia por sermos carentes diante dele, misericórdia para a humanidade sofrida, pelos perseguidos, fugitivos, os enfermos do corpo e da alma. Que nossos irmãos da espiritualidade superior, aqueles que também estão presentes nas palestras, nos trabalhos desta casa de oração e trabalho, pedimos luz, bênção, energias positivas, e para o nosso orador, que seja devidamente intuído, para nos trazer a sua mensagem de alento, de fé e de esperança para todos nós. Assim, vamos passar a palavra para o nosso irmão Flávio, lembrando a vocês antes que podem trazer água para colocar junto do bebedouro para ser fluidificada nas quartas e sábados. Flávio, a palavra é sua. Muita paz. Boa noite. É uma grande satisfação me encontrar aqui para tratarmos deste tema. O tema, vocês já estão vendo aí, nascemos com todas as condições para evoluir. Usemos nossas potencialidades. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com uma missão que é a nossa evolução, uma missão também de nós podermos nos reconciliar com aquelas pessoas que em circunstâncias, encarnações anteriores, nós tivemos atritos. Temos também a missão de aprender, temos a missão de evoluir. Corrigir as falhas do passado, nos reconciliar com aqueles que ofendemos em outras existências, sermos positivamente relevantes na vida dos nossos irmãos de jornada. Porque todos nós aqui, nós temos companheiros de jornada terrena. São nossos parentes, são nossos vizinhos, são nossos colegas na escola, na faculdade, no trabalho. E aí nós temos o papel de sermos relevantes positivamente, de podermos contribuir para um mundo melhor. Fazemos parte de uma imensa engrenagem divina que nós nem podemos conceber a amplitude dessa engrenagem. Somos como formiguinhas, cada qual com um papel. O nosso papel nós intuímos qual seja, mas nos detalhes temos muita coisa que não imaginamos. Nosso papel, ele é entregue por Deus, por seus emissários. Nós temos um compromisso divino a realizar.
a nossa tarefa, a nossa missão. E nós recebemos os recursos, as condições necessárias para a nossa tarefa. Tudo o que precisamos, nós recebemos. Nada nos falta. E o que nós recebemos foi cuidadosamente e amorosamente entregue por Deus e seus emissários para a excelência de nosso desempenho, para que a gente possa atingir a mais alta categoria do nosso desempenho. Agora, a gente precisa agir, a gente precisa atuar, a gente precisa buscar, né, atingir o que nós mesmos, em muitos casos, nós mesmos propusemos na espiritualidade como meta individual. A evolução espiritual ocorre num processo longo, num processo onde se passa por experiências diversas, muitas vezes dolorosas, isso é verdade. Muitas experiências são doídas, mas elas vêm por uma razão, por razões que nós desconhecemos enquanto encarnados. Só vamos descobrir posteriormente, quando nós voltarmos para a espiritualidade. Os obstáculos para a nossa evolução, que são consideradas muitas vezes intransponíveis em uma encarnação, são ultrapassados nas seguintes, quando adquirimos as condições reais de superar as tendências e limitações que nos impedem de avançar. Vamos progredindo pouco a pouco. Erros do passado são deixados para trás e nossos defeitos são depurados nas diversas experiências terrenas de aprendizado e expiação. Pouco a pouco, nos aproximamos da felicidade plena. Cada pessoa evolui de uma forma, num determinado ritmo e velocidade. Nascemos com todas as condições para evoluir. Cabe-nos usar bem as nossas potencialidades. Então, que potencialidades são essas? A inteligência, a capacidade física, o local que você nasceu, os amigos que você recebe, as oportunidades que você tem, tudo isso são potencialidades que nos são entregues, recursos que nos são entregues para que a gente possa melhor desempenhar o nosso papel. Nossa encarnação não é fruto do acaso, não. Muitas vezes se diz, puxa vida, eu nasci nessa família, foi por acaso. Eu não tenho nada a ver com essa família. Não, muito distante disso. Você nasceu porque você deveria ter nascido nessa família. Há relações nas encarnações anteriores que você nem imagina. Você pode ter nascido porque aqueles pais são amigos em encarnações anteriores que querem lhe ajudar. E outras circunstâncias que a gente poderia falar aqui, muito complexas. Bom, a nossa encarnação, ela é preparada na espiritualidade. E na maioria dos casos, a encarnação compulsória, sim, geralmente são espíritos muito inferiores que não têm condição de escolher a sua encarnação, não têm condição de decidir sobre algumas coisas, ou simplesmente porque não querem encarnar. Mas, em alguns casos, é feita a encarnação obrigatória, compulsória. No entanto, a imensa maioria dos casos, os próprios espíritos que vão encarnar, eles vão escolher muitos dos seus recursos. Alguns querem, não, eu quero altura, eu quero beleza, eu quero riqueza. Eu quero nascer numa família que seja bem estruturada. Eu não quero nascer num país
está sendo bombardeado. Eu quero nascer num país tranquilo, calmo, onde eu possa bem desenvolver nossas potencialidades. Então, cada um de nós tem, na maioria das vezes, condição de escolher. Muitas das coisas, outras não. Outras não. Agora, essa escolha, como corpo físico, saúde, robustez, vitalidade, relações familiares, tudo isso tem uma implicação. Uma pessoa que nasce extremamente belo, tem uma implicação. Por quê? Porque a chance de você ficar fascinado pelo fato das pessoas olharem com admiração por ser a pessoa bela, isso tem um peso. Isso tem um ônus, o ônus da beleza. A riqueza também é algo que muitas vezes nos fascina. Ah, não, eu posso, eu tenho. Né? Então, isso aí, muitas vezes, é um teste para que a pessoa possa ultrapassar. Então, escolher isso, escolher riqueza, escolher beleza, né? Pode ser algo assim que a pessoa possa cair diante das tentações humanas. Cada escolha trará uma consequência, podendo ser um desafio. No Livro dos Espíritos, na questão 964, nos mostra uma das razões para os recursos que recebemos. Há mais essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados. Enquanto ao filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Nós temos os recursos, mas nós precisamos bem empregá-lo. Os recursos são nossos? Não. Nós somos meros comodatários. Nós recebemos por empréstimo, um empréstimo gratuito, não está nos cobrando nada, para que a gente possa bem utilizar aqueles recursos, muitas vezes em nosso próprio benefício. Em nosso próprio benefício, em benefício daqueles que nós interagimos. Quando se está na espiritualidade, se compreende com muito mais facilidade a importância de superar as provas ofertadas como caminho para evoluir. É por isso que, quando se está na espiritualidade, muitas vezes se escolhe, não, eu quero vir desse jeito, eu quero vir com uma deficiência física. Por quê? Porque eu quero evoluir mais rápido. Eu quero vir nessa condição, porque eu quero evoluir também mais rápido, eu quero crescer mais rapidamente espiritualmente. Muitas vezes se escolhe um defeito físico, um problema familiar, tudo isso tem uma razão, tudo isso tem um porquê. A gente pode até não conhecer, mas existe uma razão, né? As encarnações, elas não vêm ao acaso. E aí, a gente tem a oportunidade de usar aqueles recursos que nos foram ofertados da melhor forma possível. E como é que a gente vai saber como agir? Ora, Jesus nos disse: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se tu seguires esses 2 mandamentos, tu estarás no caminho da evolução. Não é fácil, não é fácil. Com certeza não é. A espiritualidade nos convoca a escolher nossos desafios, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? A pergunta 264, que é o que dirige o espírito? Qual motivo dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Por que ele escolhe essa prova, aquela dificuldade? A prova é a dificuldade. A prova é aquela situação que você vai ser testado como encarnado. Ele escolhe de acordo com a natureza
de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Veja só, aí a explicação dada pelo Livro dos Espíritos, né? Todos nós temos uma razão para encarnarmos com um desafio a superar. Todos os desafios, eles existem para nós superarmos. Olha, eu nasci num lugar que tem bomba caindo na minha cabeça. Sou deficiente físico. Não consigo enxergar. Qual é o meu papel diante dessa situação? Ora, tenta fazer o melhor que tu podes. Tenta ser o mais tranquilo que você puder diante da circunstância de dificuldade. Passa otimismo. Tenta não ficar com raiva de Deus porque você nasceu ali. Quando você puder, certo? Viva da melhor forma possível. Então, essa é a saída. A saída é essa. Resignação, muitas vezes, quando aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não pode mudar, você sabe que veio com a razão. Veio por uma razão. Então, se veio por uma razão, tenta viver da melhor forma possível. Do mesmo jeito que, quando as pessoas vão envelhecendo, se resignam com as limitações que a idade vai trazendo, porque a idade vai trazendo limitações. As pessoas vão, né, não podem fazer as mesmas coisas que fariam como adultos, mas você precisa ficar com aquela visão ruim da vida? Não. Você pode manter a mesma felicidade que você tinha quando mais jovem. Não é verdade? A mesma felicidade. Isso será bom para você e bom para os seus familiares. Então, a pergunta, a resposta, né? Já vimos aqui, né? A questão 264. Usar bem nossas potencialidades é aproveitar as oportunidades e os recursos disponíveis para evoluir. André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala do completista. Completista é aquela pessoa que encarnou e conseguiu usar todos os recursos, aproveitar todas as oportunidades para evoluir. É muito raro isso acontecer. E aí vem a resposta aqui do André Luiz no livro, né? A narração aqui do livro dele. Meu amigo, que significa a palavra completista? Ele perguntando para um orientador espiritual. Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as potencialidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, muitas vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Usa bem a tua potencialidade, usa bem os teus recursos. Aqueles, porém,
que mobilizam a máquina física, a maneira do operário, fidelíssimo, conquistam direitos, muitos expressivos em nossos planos, no plano divino, no plano espiritual. O completista, na qualidade de trabalhador leal, é produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido. O veículo enobrecido. Não é o caso, né? Mas um veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, vale a pena evoluir, vale a pena, né, tentar seguir, né, o nosso Evangelho de Jesus. Evoluir. O que significa evoluir? Trocar o ruim pelo bom, o improdutivo pelo produtivo, a vingança pelo perdão, a impiedade pela misericórdia, o egoísmo pela solidariedade, a vaidade pelo desprendimento, a preguiça pela ação, o crime pela retidão, a indiferença pela sensibilidade, o ódio pelo amor. Podemos fazer isso. Podemos substituir o que nos prende à nossa condição espiritual. Podemos muito mais do que imaginamos. As nossas potencialidades são quase ilimitadas. Jesus, em dado momento na Bíblia, né, falando com um dos seus discípulos, disse: olhe, se vocês quiserem, vocês podem mover a montanha daqui para ali. O que é que ele quer dizer com isso? Que a nossa vontade é ilimitada, que a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina. O Evangelho de Jesus é o nosso curso de evolução. Está lá o que a gente precisa saber. O curso é esse. Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, Emmanuel era o espírito orientador de Francisco Xavier. E nesse livro, ele faz várias interpretações a respeito dos evangelhos da Bíblia. E esse livro ele é focado na interpretação do Evangelho de João. E narra a resposta de Jesus ao seguinte questionamento de Nicodemos. Nicodemos era um príncipe judeu e ele perguntou: Rabi, né, a abreviatura, né, de rabino, de líder, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? Veja, como, em outras palavras, como a gente faz para estar junto de Deus? E a resposta do mestre: amém, amém. Te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. E ao interpretar esse texto, Emmanuel diz: renasce agora. Nós temos condição de renascer. Não é daqui a 10 anos, a 20 anos, não. É agora. É substituindo o ruim pelo bom, o ódio pelo amor, a impiedade pela misericórdia. Nós podemos. A própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos.
dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Quantas vezes? Todas as vezes que nós acordamos. Nós nascemos também, acontece a mesma coisa. Mas quando nós acordamos diariamente, nós iniciamos um novo dia. Um dia que a gente pode ser melhor que no dia anterior. Um dia que a gente possa consertar algum erro que a gente tinha no passado. A gente possa, mesmo que bem pouco, ser mais desprendido e menos egoísta. Que a gente possa olhar aquele irmão que nos ofende, que nos calunia, certo? De uma forma não tão agressiva. Então, todo dia nos traz essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro. Conserva as palavras de Emmanuel. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Aquilo que foi ruim. Porque nossa vida, a gente tem coisa ruim, né? Tem coisa do passado, não tem? Ora, se você vai andando pela rua, tem uma topada, aquilo é uma coisa ruim, vai machucar seu pé, vai estragar seu sapato, né? E coisas muito mais sérias do que isso. Mas aquelas coisas, às vezes, elas ficam aqui, aquelas lembranças negativas. Procure esquecer aquilo. Procure focar no bom, no que trouxe de positivo. Esquece o negativo. Procura apenas aprender para que aquilo não se repita, mas não se remoer com algo que foi ruim. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Cada momento nós temos a oportunidade de viver melhor. Se é possível, não deixe para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Ora, muitas vezes alguém nos fez mal. E às vezes as pessoas nos fazem mal sem razão, sem motivo que a gente saiba. Às vezes você é surpreendido. Meu Deus, como ele fez isso para mim? Por que ele disse isso? O que é que ele está pensando? Então, vamos até ele. Vamos até ele. Ora, se algo eu te fiz, eu peço perdão. Será que a gente não pode conviver em paz? Certamente a pessoa vai desarmar. E se você não vai para ele, talvez seja pelo seu orgulho. Ah, eu vou falar com ele, não sei o quê. Eu não, o errado é ele e não eu. Será que isso é bom? Mas você vai guardar esse rancor. Isso é ruim. Porque o ódio nos faz carregar um peso enorme dos pensamentos negativos. Porque toda vez que você se lembra daquela pessoa que lhe fez mal, parece que dentro do seu corpo é produzida uma substância que causa um mal-estar, uma toxina. E às vezes a pessoa tem dor no estômago, não é? A pessoa tem dor de cabeça e não sabe de onde veio. Perdoa. Perdoa quem te fez mal. Perdoa imediatamente. Perdoa logo. Você que perdoa vai ser o melhor beneficiado pelo perdão. Não a pessoa que recebeu o perdão, mas você que perdoa. Você se livra daquela circunstância. Você se livra daquele problema. E você segue a sua vida mais leve e mais feliz. Por que não? Cada hora surge
que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixe para depois os laços de amor e paz que pode criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Porque o ódio que você tem com o desafeto lhe aprisiona, lhe algema aquela pessoa. A gente não quer ser livre. Quem não quer ser livre? Todos nós. E essa prisão mental que alguns fazem através do ódio, através do mal querer, é algo realmente que a gente pode se livrar através de uma decisão simples. Jesus disse, quantas vezes, ao responder a um apóstolo, né? Quantas vezes ele teria que perdoar? Jesus disse, 70 vezes 7. Ele quer dizer, indefinidas vezes. Quantas vezes acontecer, você deve perdoar. É isso que ele quer dizer. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração. Nosso coração, às vezes, está cheio de nós, cheio de problemas que cobrem ele, e a gente precisa tirar isso. A favor daqueles que nos ferem, pensar no bem para alguém que nos feriu, por que não? Por que não? Realizar o bem lhe traz o bem. Realizar o bem nos traz o bem. Com certeza nenhuma. Toda vez que você faz o bem, eu nunca encontrei ninguém que tenha feito o bem sem esperar nada em troca, que é realmente quando a pessoa faz o bem sem esperar a quem, nem sem esperar nada, e tenha se arrependido. Geralmente você faz quando você espera, e você se arrepende quando você espera alguma coisa, né? Mas você fez o bem e simplesmente não esperava nada da pessoa, você não se arrepende, porque você que sai beneficiado. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Porque muitas pessoas não nos compreendem mesmo. Às vezes é uma relação de filha e pai, de mãe e filho, de irmãos, de colegas de trabalho, de chefe e patrão. Eu disse, puxa vida, ele não compreende a minha forma de pensar e tudo. E às vezes não compreende mesmo. A maioria das pessoas compreende, mas ele não compreende. Está sempre pensando de uma forma inusitada. Então, veja, não pensa de forma negativa em relação a essa pessoa. Reza para que ele possa compreendê-lo, para que a inteligência dele se abra a uma nova perspectiva do mundo. Reza. Toda oração que venha do coração, ela recebe uma resposta. Toda oração que venha do coração recebe uma resposta. Muitas vezes não vem exatamente aquilo que você quer, mas a resposta ela vem. Ela surge. Porque você está se conectando com Deus. E ele responde. Ele manda o enviado. Ele lhe ajuda de alguma forma. Nós devemos confiar em Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Confia em Deus acima de todas as coisas. Enquanto nós demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassobrados e serenos, mostrando nossas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Então, o acordo, né, o perdão que você atribui a um desafeto, aquela ida que você vai a alguém que fez o mal para você e procura solucionar aquele problema, é muito melhor do que você ficar fermentando aquele ódio, fermentando aquela guerra, fermentando aqueles pensamentos negativos. Você que vai ser prejudicado. Quem aqui não conheceu alguém que diante de uma situação, de uma, vamos dizer assim, uma injustiça muito grande,
vamos dizer assim, há um tempo depois surgiu com a doença. Uma doença hepática, um câncer. Quem de nós já viu isso? Muitos de nós. Por quê? Porque você está alimentando a sua cabeça, o seu pensamento com ideias negativas, e aquilo ali vai liberando toxinas para o seu corpo. Então, veja, isso é uma coisa que a gente observa em muitos casos, inúmeros casos. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém que não entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças, não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. É muito difícil vencer a si mesmo, mas evoluir implica necessariamente em vencer a si mesmo, porque nós conhecemos todos os nossos escapismos, as nossas formas de não realizar aquilo. Todos nós temos uma desculpa ali na ponta da língua para não fazer alguma coisa que, no fundo, nós sabemos que é necessária. Então, renasce, muda teus propósitos, eleva as tuas deliberações e atitudes, trabalhas para superar os obstáculos que a vida lhe impõe, que te cercam, e alcanças a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Mais vale auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. Então, procuras ajudar dentro do que for possível. Quando você chega, às vezes, no local, tá aquele ambiente pesado, todo mundo olhando e tudo, apresenta uma palavra amiga, diz alguma coisa boa, olha, teu cabelo está tão bonito, poxa, que roupa legal, olha, teu time venceu, né? Você é torcedor do Náutico, parabéns, viu? Você pode ser até do esporte, mas você está elogiando, porque foi um fato inegável, o time está na final. Então você diz alguma coisa positiva, a pessoa vai sentir algo, vai se sentir bem. Só isso aí já vai poder mudar aquele ambiente. E você, pouco a pouco, será uma razão, um mote para o ambiente ficar melhor, mais leve. Se você chega em casa e surgem problemas, procura apaziguar, procura ouvir o que a pessoa tem a dizer, mesmo que aquilo ali seja algo que você já ouviu várias vezes, mas já faz algum tempo que você já não escuta nada. Você já não escuta nada. Você não quer mais nem escutar o que a pessoa está dizendo. Para, escuta, tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Tenta fazer com que esse ambiente seja melhor e mais feliz. Ninguém pode evoluir sem trabalho. Ninguém evolui sem trabalho. Sem o burilamento pessoal, sem vencer a si mesmo. Nós temos que vencer a nós mesmos. As nossas limitações, as nossas dificuldades. Sem fortalecer-se pelo esforço e empenho na superação das próprias dificuldades. A preguiça, infelizmente, tem muito, né? A preguiça. Ah, olha, vai até ali. Não, quero não, é muito cansativo, é muito distante. Trabalhar, não, mas eu estou avaliando isso aí, esse trabalho. Mas você não tem nada, é um trabalho. Tudo bem que você vai ganhar pouco, mas você vai ganhar experiência. Não, não quero. Veja, a preguiça é peso que nos impede de evoluir. Supera
O amor deve ser o destino de nossas energias. Se você não está destinando as suas energias para algo bom, tem uma coisa errada. Você está destinando suas energias para falar mal de alguém, para prejudicar alguém, certo? Então, para fazer alguma coisa ruim para você mesmo. Então, ó, você tem que repensar. Repensar, porque você está perdendo tempo. E lá na frente, você vai se deparar com a realidade. Quando a gente chegar do outro lado, e aí diz, olha, e aí? Né? Qual é a tua evolução aí? Tu chegou, tu tinha que fazer isso. E aí, o que é que tu fizeste? Ah, eu, sabe, não evoluí. Quer dizer, você desperdiçou. Então, você vai voltar com menos recursos para o quê? Para poder aprender a valorizar o que você tem. Jesus nos ensinou: ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Há muito trabalho a realizar. Ao tratar sobre trabalho, Emmanuel, no livro Evangelho, por Emmanuel, né? No caso aí falando sobre o Evangelho de João, ele nos diz: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam trabalhar na cidade. O problema, contudo, não é de gênero, de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Por quê? Porque ele nos legou o evangelho. O exemplo e o evangelho. Vai por aqui, tu vai evoluir. Vai por aqui, segue. Me segue. Ora, quem de nós não conhece alguém que se queixa? Ah, meu trabalho, ele é muito difícil, ele é tão cansativo. E às vezes é difícil e cansativo. Mas por que murmurar? Por que reclamar? Ao invés de você gastar energia murmurando e reclamando, toma o destino da tua vida. Você quer fazer outra coisa? Você quer ir para outro canto? Então, se prepara, se qualifica. Ou mesmo no trabalho que você está, procura fazer melhor. Vai chegar um momento que o chefe vai ver, epa, essa pessoa aqui está trabalhando muito bem. Então, tem uma outra vaga aqui, vou colocar ele aqui, porque ele trabalha muito bem. Se ele trabalha muito bem aqui, ele pode trabalhar muito bem acolá. E coloca a pessoa e ela evolui. Não gastemos energia com reclamações. Sejamos objetivos. Trouxe-nos a bênção, Jesus, né? A bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir. Em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando estiveres cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Lembra que ele não cessa. Ele se preocupa com toda a orbe, com toda a terra, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ser melhor do que nós éramos no dia anterior. Ele decide, ele atua, ele dá ordens para que a gente possa melhorar. Então, ele está sempre trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor
E o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde quando Jesus está aqui trabalhando por nós? Desde os mais antigos momentos da terra, desde a sua formação, que Jesus está conosco. E Jesus disse: ficarei com vós, ficarei com vocês até o final dos séculos. Sempre estará conosco, nos ajudando, nos apoiando, para que a nossa terra evolua, fique melhor do que é. E chega a um ponto que aqui seja um Éden, em que as pessoas se olhem como os mais amorosos irmãos se olham, com o olhar da mais amorosa das mães. Porque o olhar da mãe é um amor sublime, né? É um amor sublime. Imagine se todo mundo agisse para com um desconhecido como uma mãe age para com seu filho mais amado. É isso que nos espera no futuro. Mas para isso, precisamos trabalhar já, agora, para que esse porvir se aproxime cada vez mais. Thomas Edison já disse: talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Trabalho, trabalho, trabalho. O jogador Dunga, ele não tinha grandes habilidades, mas ele trabalhava tanto, que conseguiu ir para a Copa. Conseguiu ajudar o Brasil a ser campeão mundial. Transpiração, transpiração. Às vezes, supera e muito o talento. Cada um recebe os recursos dentro de suas capacidades. Se não os desenvolve, não é porque não esteja preparado, mas porque, por seu livre-arbítrio, optou por não os usar adequadamente. Os recursos que sobram numa encarnação podem fazer falta na outra. A espiritualidade pode retirar o recurso porque usou mal ou porque já cumpriu o seu papel. Você não usou bem esse recurso. Você tinha que aprender aqui. Então, na próxima, você não vem com ele, para que você perceba a falta. E, diante da falta, você melhore a sua, vamos colocar assim, produtividade. A riqueza, a vida, a inteligência, a habilidade, a mediunidade, o vigor físico, a família estruturada, em que há um ambiente adequado ao desenvolvimento, a saúde, amigos, são alguns dos recursos que recebemos e devemos bem usá-los para a nossa evolução e daqueles que nos rodeiam. Nós temos um papel a cumprir. Muitas vezes você está andando na rua e chega uma pessoa pedindo ajuda. E se você puder ajudar, ajude. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali, ela só vai ter você para ajudar. Você é o último recurso. Se você não ajudar ele, naquela oportunidade, pode ocorrer uma tragédia. E você nem sabe. A água só passa uma vez por debaixo da ponte. Aquela oportunidade não se renova. Esses recursos que não são iguais para todos, vêm na medida certa. Na medida certa, precisa. Tudo que você precisa vem. É um pacote perfeito. Um pacote perfeito. Aquele que despoja da própria vida, infelizmente isso acontece, sem cumprir o papel que Deus lhe destinou, pode ser comparado a um soldado que é enviado a um campo de batalha e quando a batalha se intensifica, deserta, abandonando seus companheiros e descumprindo as ordens de seus superiores. Qual é a punição? Né? Qual é a punição para aquele que foge, né, quando a batalha está quente? E com o abandono dele, muitos companheiros sucumbem. Então,
A gente não pode nunca, nunca, jamais, certo? Desperdiçar a nossa vida, antecipar a nossa vida. Nós iremos, se fizermos isso, iremos sofrer e muito. Há um outro recurso que é limitado, finito. Não se pode comprar, não se pode receber de outrem, só se pode gastar, só se pode consumir. É um recurso que não se sabe quanto se dispõe. É uma incógnita. Só se percebe quanto se tem, com sorte, quando ele está para se esgotar. E na maioria das vezes, quando ele está para acabar, se tem a sensação que o seu uso não foi o melhor. Para alguns, sempre parece sobrar. Para outros, sempre parece faltar. Que recurso é esse? É o tempo. O tempo. O tempo é esse recurso. Pessoa correndo, né? Quando percebe que está acabando o tempo, aí começa a correr. A inteligência é um recurso essencial no progresso da humanidade. Está disponível ao homem para a sua própria evolução, mas, infelizmente, muitos a usam para fins egoísticos e contrários aos interesses do bem comum. Há aqueles que a usam para iludir terceiros, objetivando fins pessoais, como a história política nacional demonstra. Outros a usam para o cometimento de crimes e iniquidades, além daqueles que usam a inteligência para criar armas que destroem, que matam pessoas. Na questão 741 do Livro dos Espíritos, percebe-se que o homem está longe de usar a plenitude dos recursos da inteligência, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar de todos os recursos da sua inteligência. E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes, de amor para o desconhecido. Quando a gente puder aliar isso, o nosso planeta será um planeta de pessoas felizes. A inteligência é parâmetro levado em consideração nas consequências de nossas faltas, como consta no livro Entre o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Devemos ainda notar, aí a redação dele, devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Se ele é mais inteligente, deve ser punido de uma forma mais severa daquele que é menos inteligente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais do que morais, ao passo que, ao contrário, se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aqui o texto de Kardec dizendo, olha, conforme o adiantamento espiritual, a pessoa vai receber uma sanção física, se ele for menos adiantado, ou uma sanção que afete a questão da inteligência, a questão da sensibilidade do espírito mais evoluído. Cada um vai receber a reprimenda naquilo que sentir mais. Esse é o texto, a ideia do texto de Kardec. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la, porque a inteligência, todos nós temos inteligência. A capacidade de nos adaptar à mudança. É um dos conceitos psicológicos de inteligência. Mas a inteligência é uma riqueza como o ouro. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Se tu tens conhecimento, então você ajuda aqueles que precisam.
faz com que você compartilhe o seu conhecimento, compartilhe as suas informações em benefício dos outros. Você será o maior beneficiado. Irmãos, os recursos não nos faltam. Que possamos aprender a agir e assim evoluir, segundo as lições do nosso mestre maior. Boa noite. Bom, meus irmãos, está dado o recado para que usemos as nossas potencialidades para estarmos cada vez melhor e podemos servir melhor aos nossos semelhantes. É um recado importante, como meu irmão disse, de uma água passa 2 vezes debaixo da ponte. E a cada dia nós temos uma folha aberta no livro da vida para escrevermos a nova história. Por isso que ele disse, muita propriedade, vamos mudar, vamos evoluir hoje. Não tem que esperar para amanhã. Então, estamos agradecidos, Flávio, por mais uma vez você estar conosco. Eu peço que você faça a nossa prece de encerramento, por favor. Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, temos que agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, de ter podido passar essa mensagem para os irmãos, que essa mensagem possa ser útil para alguém, para alguns que aqui se encontram, ou que venham no futuro a ver as imagens do vídeo, que nós possamos seguir para as nossas casas, refletindo sobre aqueles pontos que julgares relevantes, que nós possamos viver melhor, ser mais felizes, nos apoiando no Evangelho de Jesus, confiando em Deus e sabendo que o futuro é luminoso. Vão em paz. Boa noite. E assim estamos concluindo os trabalhos da primeira fase. Por favor, fiquem harmonizados para o passe que será realizado e um feliz domingo para todos.